Sou o Sérgio Savian e estou mais uma vez aqui para a gente falar sobre a harmonia entre o feminino e o masculino em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre polaridade e unidade. Vamos lá? Bom, o ritmo é o padrão essencial da vida. E se a gente destrói o ritmo, a gente destrói a própria vida, pois vida é ritmo. A noite, o dia, o verão, o inverno, tudo tem seu ritmo. Por exemplo, se você se recusar a expirar, você não vai conseguir inspirar. Um lado não pode existir sem o outro, sem o seu oposto. Um polo depende do outro para existir, e se a gente elimina um deles, o outro também desaparece. Mas a consciência humana sempre cria a divisão da unidade em polaridades opostas. Mas os dois opostos, eles se complementam, se compensam. Essa é a única verdade. Portanto, um precisa do outro como condição básica da sua existência. E quanto mais você avança na direção da polaridade, quer dizer, da divisão, maior é sua tendência a ficar doente. Por exemplo, a relação de casal. Então, um dos cônjuges, ele tem suas funções, faz os seus papéis dentro da relação. E o outro tem outras funções com outros papéis. Mas isso não funciona até certo ponto. Chega uma hora, por exemplo, que a mulher ela quer exercer o seu lado mais agressivo, mais empreendedor, masculino. E se ela não exercer, ela vai ficar mal. Porque hoje em dia, uma mulher que fica só em casa, nas tarefas domésticas, ela fica frustrada. E o homem também, da mesma forma. Chega uma hora que ele estiver só lá na batalha, e se ele não desenvolver a sua sensibilidade, não aprender também a cuidar dos filhos, ficar em casa, desenvolver seu lado doméstico, fica muito desequilibrado, não funciona. A grande desvantagem da polaridade é que ela nos impede de ver, ao mesmo tempo, ambos os aspectos do todo, sempre nos impondo uma coisa ou outra. A gente vê isso nas pessoas, a gente vê isso na sociedade, na política nem se fala, né? Parece que se você entende um ponto de vista, você tem que negar o outro ponto de vista. Isso cria uma miopia, isso não existe, porque as coisas se complementam, as ideias se complementam. A divisão, por exemplo, entre mente consciente e mente inconsciente está intimamente relacionada com a polaridade. A gente sente subjetivamente a polaridade da nossa consciência claramente delineada nos estados de vigília e de sono. Então, durante o sono, a gente está num estado diferente de consciência, mas não se pode dizer que não exista consciência, que é só inconsciência. Por exemplo, sonhos lúcidos. Quem tem sonhos lúcidos, no meio do sono, você está lá no meio de um conflito e você consegue dar saídas para o conflito, para quem consegue colocar um tanto de consciência mesmo quando está dormindo, lá no sonho. E a mesma coisa, ao contrário, às vezes você está acordado e não é só porque você está acordado que você tem que ficar o tempo todo racional, analítico. Você pode colocar subjetividades do seu inconsciente mesmo acordado, mesmo que você não queira. Você está acordado, muitas das suas atitudes, a maior parte delas são influenciadas pelo conteúdo latente que está no inconsciente. O estado de iluminação ou de consciência cósmica só é atingido quando uma pessoa transcende todos os limites, permitindo que a mente consciente e inconsciente se fundam numa unidade. Daí a importância de você fazer um trabalho de autoconhecimento, para você entender o que está lá no seu inconsciente, fazer essa ponte entre consciente e inconsciente. Aí você sai da polaridade e sua vida fica muito mais íntegra. Todos os caminhos de cura ou de iniciação nada mais são do que um único caminho que leva você da polaridade à unicidade. Só se pode vencer o mundo, o que é mundano, aceitando o que ele te oferece. E o sofrimento só pode ser anulado através da aceitação,
pois o mundo e sofrimento sempre foram uma coisa só. Os budistas dizem que você sofre na medida que você é apegado a um objeto de desejo. Aí o objeto de desejo fica maior que você e te domina. Isso é a base do sofrimento humano, que é o mundano. A sabedoria, ela não está em você fugir do que é mundano, decretando que você não vai participar do mundano, mas é adotar a prática para você transcender um mundano. E transcender o mundo é sinônimo de transcender a polaridade, que é só humana. É a visão humana que torna o mundo polarizado. E isso, por sua vez, é igual a renunciar o eu, o ego, esse eu pequeno que nós temos. Pois somente se atinge a totalidade quando finalmente se para de separar o eu do resto da existência. É tudo junto, a gente faz parte de um todo. A polaridade do eu e do outro. E se a gente tem habilidades dos dois lados do cérebro à nossa disposição ao mesmo tempo, isso vai corresponder no plano físico à iluminação espiritual. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os dois hemisférios cerebrais, que tem uma polaridade natural, fisiológica, mas que tem a ver com a polaridade desses dois lados nossos, do feminino e do masculino. Tá bom? Hoje ficamos por aqui e vamos pensar nessa história, que a gente não está separado do mundo, que a gente faz parte de um todo. A gente faz parte de um todo que é único. E sempre que a gente separa, que a gente julga o certo, o errado, o bem e o mal, o masculino e o feminino, a gente não está sendo verdadeiro. A verdade é que está tudo junto e não está separado. Tá bom? Ficamos por aqui. E quem quiser falar comigo, entra lá no meu site, que é sergiosavian.com.br. Tá bom?